A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 7 e versículo de número 1 ao 4, que vai nos dizer assim: Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos. Neemias, ele estabelecendo guardas em Jerusalém. Aqui nós vemos o quanto ele teve sabedoria, irmãos, de não deixar a cidade aberta para que os inimigos pudessem entrar. Você precisa ter a mesma cautela na sua vida. Nós precisamos ter essa cautela. Nós precisamos entender, irmãos, que quando recebemos vitórias da parte de Deus, muitas vezes o inimigo fica furioso contra as nossas vidas. Tem pessoas que elas são assim. Elas estão em guerra, estão em peleja, estão ali, sabe, orando, estão jejuando, estão consagrando. Elas estão ali se preparando para receber os propósitos de Deus. E quando Deus entrega os propósitos para elas, quando elas vivem milagres, elas começam a relaxar. Elas começam, irmãos, a deixar as portas abertas, abrindo brechas. E hoje Deus diz para você: cuidado. Não é porque aconteceu um milagre ou vai acontecer que você tem que parar de vigiar. Não ache que porque vai chegar uma conclusão na sua vida de uma grande obra, algo grande vai acontecer, que você tem que só relaxar. Não. Aqui nós vemos, irmãos, Neemias cuidando da segurança ali de Jerusalém. Por quê? Porque ele sabia que os inimigos não estavam brincando de ser quem eles eram. Assim é na nossa vida. O inimigo não brinca de ser quem ele é. Você está pensando o quê? Que ele só guerreia contra você enquanto você está em batalha, enquanto você está ali passando por adversidades e sua bênção ainda não chegou? Não, ele guerreia contra você em todos os momentos. E é por isso que você precisa estar vigilante em todos os momentos. O próprio Jesus disse isso a Pedro, Tiago e João no Getsemane: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você observa que a vigilância vem primeiro. Por quê? Porque Jesus sabia que não adiantava somente orar sem vigiar. E tem muita gente que está orando e não está vigiando. Aqui nós vemos, irmãos, que Neemias estava vigiando. Eles haviam acabado de viver, irmãos, algo grande da parte de Deus. Declare comigo: eu vou vigiar, porque Deus está prestes a fazer algo grande. Eu vou vigiar porque Deus está prestes a fazer algo grande. Mas não vigie só agora não. Vigie depois também, viu? Vigie em todos os momentos. Depois que Neemias terminou ali de reconstruir o muro, irmãos, depois que a vitória chegou, Neemias sabia que os inimigos estavam furiosos. Eles estavam tentando atemorizar a Neemias. E eles não haviam parado. Ai, irmã, mas a vitória chegou, a bênção chegou, eu vou comemorar. Comemore, faça culto e ações de graça, mas não esqueça de continuar constante oração, de continuar vigilante, porque em campo de guerra a gente não brinca. Declare comigo: eu não vou brincar na batalha. Eu não vou brincar na batalha. Irmãos, quem brinca na batalha é atingido. Quem brinca na batalha morre. E hoje Deus, ele nos traz esse alerta. Porque Neemias, ele vigiou. Ai, irmã, mas é porque o muro já estava reconstruído. Foi em 52 dias. Os inimigos, eles reconheceram que Deus estava com seu povo, que foi por intervenção de Deus que aquela obra foi feita, certo? Mas Neemias vigiou. Não era porque o muro estava reedificado e assentadas as portas e estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, que eles não tinham que vigiar. Eles tinham que vigiar sim.
Aí Neemias coloca guardas ali para quê? Para proteção. Porque ele sabia, a cidade está vazia. A qualquer momento pode ter um ataque do inimigo. E você sabia que quando você recebe bênçãos de Deus, às vezes você fica mais vulnerável aos ataques do inimigo. Por quê? Porque você recebe a bênção e às vezes está empolgado, está empolgada com a bênção e deixa de orar. Está empolgado, está empolgada com a bênção e deixa de vigiar. E aí que o inimigo ele entra por brechas. Porque o inimigo, irmãos, ele não vai entrar pelo portão, não. Você abre o portão todo. Não, ele entra por brechas. E Neemias sabia, se não houver constante vigilância, os inimigos vão assim vir e tomar território, destruir aquilo que reconstruímos. Então, para que o inimigo não destrua aquilo que Deus lhe ajudou, o seu casamento, porque você orou, mas Deus ele te ajudou. Você se posicionou, mas Deus lhe ajudou. As suas finanças, a sua saúde, fecha as brechas, fecha a porta. Não deixe o inimigo ter acesso àquilo que é valioso. Declare comigo, eu não vou deixar o inimigo ter acesso àquilo que é valioso. Eu não vou deixar o inimigo ter acesso àquilo que é valioso. Você parou para analisar que tem batalhas, irmãos, que são exaustivas, tem batalhas que são muito cansativas. E aí a gente consegue ter êxito nessas batalhas e depois começamos a o quê? A esmorecer? Não pode, não. A gente acaba esquecendo do quanto a gente se esforçou lá atrás para recebermos algumas vitórias e acabamos não valorizando aquilo que Deus nos entregou. Acabamos não vigiando com aquilo que Deus nos deu. E aí, irmãos, o que a gente faz? Abre a porta e o inimigo entra e destrói. Só que aqui Neemias sabia, eu lutei demais para chegar até aqui. Eu realmente fui muito provado para chegar até aqui. E eu não vou agora entregar de mão beijada para o inimigo a porta aberta para ele entrar. Não. Você observa aqui uma grande vigilância de Neemias. Algo que você observa que o rei Ezequias não teve. O rei Ezequias, ele abriu as portas para o inimigo. E tem pessoas, irmãos, que elas agem assim, imprudentemente. E você observa que na história do rei Ezequias foi após uma grande vitória. Na verdade, após vitórias, né? Porque Deus não deu somente uma vitória ao rei Ezequias, mas ele deu vitórias no plural. Você vai ver na história do rei Ezequias que ele foi curado, que Deus acrescentou 15 anos à vida dele. Você observa também que Deus livrou ele das mãos de Senaqueribe, fez o relógio de Acais retroceder. Então, foram milagres que Deus fez. Aí, depois dos milagres, o que foi que o rei Ezequias fez? Abriu as portas para os inimigos, abriu as portas para os babilônicos. E hoje, esta palavra, para mim e para a sua vida, ela é como um alerta de Deus. É Deus dizendo, não abra as portas para o inimigo. Não abra as portas para aqueles que você sabe que quer ver a sua destruição. Não use deste tempo em que as bênçãos vão chegar para você cruzar os braços, tomar água de coco e descansar. Não, você pode até descansar, você pode até agradecer a Deus, pode até fazer festa de culto e ação de graça e tudo. Na verdade, você tem que fazer culto e ação de graça, você tem que agradecer, mas eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Não esqueça da vigilância. Não seja somente alguém que só pensa no momento, mas agora eu vou passear, eu vou curtir. Passeie. Mas esteja sempre em espírito de oração. Seja alguém que não deixa de jejuar. Seja alguém que não deixa de congregar. Seja alguém que não deixa de orar. Por quê? Porque o inimigo, irmãos, ele está procurando como entrar para destruir o que foi feito. Para destruir o que Deus nos entregou. Porque aqui a vitória não era de Neemias particularmente. Aquela obra, irmãos, a intervenção foi totalmente de Deus. E Deus disse para você hoje, sou eu o Senhor quem estou te entregando vitórias. Sou eu, o Senhor, quem vou fazer com que coisas grandes aconteçam. Mas eu já estou te alertando para que você vigie nesses períodos. Está tudo bem? Ore a si mesmo. Irmã, mas o mar tá calmo. Tá tendo bonança. Jejue a si mesmo. Jejue, ore. Por quê? Porque você não sabe o que o inimigo está armando para destruir. Então Neemias, ele faz o quê? Estabelece guardas em Jerusalém. Cada um fica aqui. Fica à prontidão. No tempo certo, vocês fecham a porta. Para quê? Para que o inimigo não tenha acesso. Irmãos, eu vejo o cuidado de Neemias aqui. Aquilo que foi difícil de ser reconstruído não pode ter invasão. Nós precisamos tomar essa palavra para a nossa vida. Quantas coisas, meu irmão e minha irmã, você orou tanto para você ter e agora você vai abrir a brecha para ser invadido? E agora você vai abrir a brecha para o inimigo ganhar território? Riais de Candaraia.
E agora você vai abrir a brecha para o inimigo entrar e fazer uma destruição acontecer, porque a vontade dos inimigos de Neemias e dos filhos de Israel aqui era o que? Destruir. Destruir aquilo que Deus havia entregue como vitória ao povo. A vontade do inimigo sempre será destruir os propósitos de Deus, irmãos. Com ele não tem negócio de, não, o inimigo não vai querer destruir. Se é propósito de Deus, ele vai querer sim. Você tem que estar vigilante, fechando as brechas, fechando a porta, agindo com prudência. Declare comigo, eu vou ser prudente como Neemias foi. Eu vou ser prudente como Neemias foi. Você vai ver Neemias dizendo, não abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Você observa o cuidado dele? Vocês vão abrir somente quando o sol estiver quente. E vocês vão fechar enquanto os guardas ainda estiverem ali. E tranquem, não somente feche não, mas é para vocês trancarem. Sabe para quê? Para o inimigo não ter acesso. Porque se ele tentar, ele não acha brecha. Se ele tentar, ele não tem força para penetrar, para invadir, para entrar, para ganhar território, para destruir. E hoje Deus diz para você, tranque a porta, para o inimigo não ter acesso. Declare comigo, eu creio que o inimigo não vai ter acesso à minha vida, eu estou trancando a porta. Eu creio que o inimigo não vai ter acesso na minha vida, eu estou trancando a porta. Tranque a porta e feche as brechas. Porque a Bíblia diz, irmãos, também, que chegou um período que os muros já não tinham brecha. Você vai ver aqui no capítulo de número 6 de Neemias e versículo de número 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Mesmo que aqui neste tempo, no capítulo de número 6, ainda não tivesse porta nos portais, você vai observar que não tinha brecha. A primeira coisa que Neemias fez antes da reconstrução certa, toda, completa do muro foi o que, irmãos? Fechar a brecha. E hoje Deus diz para você, fecha a brecha. Fecha a porta e tranque, mas não esqueça também de fechar a brecha. Porque o inimigo das nossas almas, ele entra por brecha. Ele entra por porta, ele entra por onde ele achar acesso. Hoje Deus lhe trouxe aqui com esta palavra para lhe dizer, feche os acessos. Em tempo de deserto, feche os acessos. Em tempo de vale, feche os acessos. Em tempo de alegria, feche os acessos. Em tempo de bonança, feche os acessos. Os acessos do inimigo precisam estar sempre o quê? Fechados. Declare comigo, eu vou fechar os acessos para o inimigo não entrar. Eu vou fechar os acessos para o inimigo não entrar. Muitas vezes tem pessoas que ficam só se importando com a porta. Tranca a porta, fecha a porta, mas a brecha está aberta. E Deus está dizendo, fecha a brecha e fecha a porta. E tranca. Para assegurar de que o inimigo não vai entrar. Para assegurar de que o inimigo não vai ter êxito naquilo que ele quer fazer. Sim, porque quando você recebe bênçãos, quando você recebe vitórias, o inimigo quer destruir aquilo que Deus lhe entregou. Então, em nome de Jesus Cristo, feche as portas, tenha prudência, feche as brechas. Por quê? Porque você lutou muito para conquistar o que você conquistou. Você orou muito, você jejuou muito para ter o que você tem. Para chegar agora você abrir as portas, o inimigo entrar e destruir? Não. Seja alguém prudente. Declare comigo, eu vou ser prudente e Deus vai me dar vitória. Eu vou ser prudente e Deus vai me dar vitória. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que ser o quê? Simples como a pomba e prudentes como a serpente. Seja alguém que tem prudência. Tem muitas pessoas, irmãos, que só fecham a porta depois que as coisas já acontecem. Deus está dizendo, não espere as coisas acontecerem. Mas ouça esse alerta dos céus e já fecha a porta logo. Diga, eu não quero ver acontecendo, eu vou fechar a brecha. Eu não quero ver acontecendo, eu vou fechar a porta, ainda vou trancar para que o inimigo não tenha acesso. Porque tem muitas coisas, irmãos, que nós passamos na vida
que Deus não quer que a gente passe, mas nós acabamos passando. Por quê? Porque abrimos brechas, porque damos legalidade para o inimigo entrar. Neemias, ele não deu legalidade para os inimigos entrarem em Jerusalém. Deus hoje diz para você, não faça como rei Ezequias fez, que foi ele que abriu as portas para o inimigo, mas faça como Neemias, fecha a porta e não deixe os inimigos entrarem, dizendo aqui você não tem acesso. O inimigo aqui não entra. Por quê? Porque Deus me deu vitória e eu tenho prudência e vigilância. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por falar conosco de maneira tão clara, nos mostrando que os teus propósitos e os teus desígnios são melhores do que os nossos, Pai. E o Senhor traz a direção certa no momento certo para a nossa vida. E eu creio que esta palavra, Pai, é uma palavra certeira, é uma direção que está indo diretamente ao coração do teu filho e da tua filha, dizendo vigiai, dizendo em tempos de guerra vigiai, em tempos de paz vigiai, em tempos de escassez vigiai, em tempo de bonança vigiai. Nós precisamos estar vigilante o tempo inteiro, fechando as portas, fechando as brechas para o inimigo não entrar, porque ele está ao nosso derredor, bramando como leão, muitas vezes procurando, Pai, uma brecha, uma oportunidade para tragar. Mas quem está ao nosso redor é o Senhor, nos protegendo e nos guardando, dizendo tenha vigilância, tenha prudência, porque o Senhor já determinei a sua vitória e eu tenho algo grande para fazer na sua história. Mas é tempo de fechar a porta, é tempo de fechar as brechas para que o inimigo não entre para destruir. Deus, eu sei. E o Senhor tem coisas grandes para fazer aqui na vida de algumas pessoas que estão me ouvindo. E é por isso esta palavra, este alerta tão grande. É o Senhor dizendo vigiai como Neemias vigiou, para que você não venha abrir as portas sem perceber, o inimigo não entre e destrua aquilo que eu te entreguei. Deus, eu sei que muitas vezes, Pai, agimos com imprudência e não pensamos nas consequências que aquilo pode trazer para a nossa vida. Mas hoje queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos perdoe e nos ajude. Não queremos ser como rei Ezequias, Pai, que abriu as portas para o inimigo veio depois e destruiu tudo. Mas queremos ser como Neemias, que vigiou. Nos ajude a termos prudência e vigilância, pois eu tenho certeza, Pai, que com prudência e vigilância nós conseguimos vencer, como Neemias conseguiu vencer com os teus propósitos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. Te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você hoje, feche as brechas, feche as portas e não deixe o inimigo ter acesso àquilo que é valioso. Seja alguém que tem vigilância em todos os períodos da sua vida. Neemias, ele não somente vigiou no tempo da reconstrução, mas a Bíblia deixa bem claro que após o muro estar reconstruído e após as portas estarem colocadas nos portais, ele mesmo assim continuou vigiando, porque ele sabia que os inimigos estavam furiosos. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas não brinca de ser quem ele é, por isso precisamos ser prudentes, vigilantes e estarmos atentos e sensíveis às direções que Deus nos traz, fechando as brechas, fechando a porta para o inimigo e trancando para que ele não tenha acesso
a nossa história. Grande é o que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Por isso ele diz para você: tenha prudência, seja alguém constante, seja alguém que verdadeiramente guarda a palavra do Senhor no seu coração e toma o direcionamento dele para a sua história, porque hoje Deus está falando contigo e está te direcionando que é tempo de fechar as portas. Por quê? Porque os inimigos têm cercado para destruir. Os inimigos têm cercado. O inimigo das nossas almas, ele seta pessoas, para que pessoas venham destruir os propósitos de Deus na nossa vida. Mas se estivermos como Neemias prudentes, nós vamos, irmãos, assim ter êxito, ter vitória, como Neemias também teve. Por isso hoje Deus diz para você: escute o meu alerta e comece a agir com prudência, porque o inimigo não vai ter êxito contra ti. Amém? Assim como Neemias cuidou daquilo que Deus entregou nas mãos dele, cuide do que Deus te entregou também. Cubra de oração, cubra de jejum, sempre esteja na presença do Senhor, fechando as portas e as brechas. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.